Olá e bem-vindo ao Compondo com FIIs. Eu sou o Cássio e hoje eu vou trazer o primeiro fundos de papel, um FOF, aqui para o canal. Vamos ver o que esse fundo de papel investe e ele tem uma pitada de CRI no seu portfólio. Vem para o vídeo com a gente, lembrando que não é uma recomendação de investimento, apenas material de estudo e pesquisa. E esse fundo de papel é o JSAF11, JS Ativos Financeiros. É um fundo imobiliário que tem como objetivo investir em ativos financeiros ligados ao setor imobiliário, com foco em geração de renda e ganho de capital. Classificado como fundo de papel com gestão ativa, o fundo atua predominantemente em instrumentos de crédito imobiliário e cotas de fundos imobiliários, sendo administrado pelo Banco Safra S.A. e gerido pela Safra Asset Management. E eu trouxe aqui algumas informações do site do Investidor 10, do ativo, a cotação 7,89, os últimos 12 meses o dividend yield foi de 13%, o PVP 0,83, então ele está descontado, a liquidez média diária 2,14 milhões, e a variação nos últimos 12 meses, 15%. Está positivo, que a gente vê aqui nos últimos 12 meses, um ano, 15,71%. E nos últimos 5 anos, 61,48% aí de rentabilidade. Teve algumas quedas fortes aí no meio do caminho, né? Mas aí agora segue em alta. Em comparação aí os últimos 5 anos, o ativo contra o IFIX e o CDI ele está ganhando 72%, 61% do ativo e o IFIX 45%. Ele está ganhando do IFIX e perdendo do CDI nos últimos 5 anos. Né? Teve momentos que superou bem ao CDI. E nos últimos 2 anos aí o CDI continua forte, 26%, 1% o JSAF11 e o IFIX 16%. Nos últimos 2 anos não está muito bem o fundo. Então vamos ver aqui o relatório gerencial do fundo que saiu em abril, referente ao exercício de março de 2026. Como a gente sabe, é o Banco Safra como administrador e o gestor é a Safra Assets. Ele tem um formador de mercado, que é a XP, então eles pagam uma quantia para esse formador de mercado. O início do fundo foi em novembro de 2021, então vai aí quase 5 anos, prazo indeterminado, e tem seu benchmark, o IPCA mais o IMAB. E a taxa de gestão é 1% sobre o valor de mercado e tem uma taxa de performance, 20% do que exceder o seu benchmark. E a data de anúncio do rendimento é o último dia do mês e a data de pagamento é no 10º dia útil do mês seguinte. Valor da cota 7,83. Valor de mercado do fundo 607 milhões, número de cotista 26 mil, aí entre essa faixa de 26 mil a quantidade de cotistas do fundo, e a sua projeção para o primeiro semestre de 2026 segue a faixa mínima de 0,7 centavos a 0,9 e está pagando aí seguido 0,8 centavos por cota. A receita financeira vem de fundos imobiliários, 5 milhões, receitas de CRI, 117 mil, e receita de outros ativos financeiros, 787 mil, ganho de capital e não recorrente, que é vendas de ativos com lucro, e aí 37 mil com lucro, total de receitas 6 milhões 592 mil.
Teve suas despesas administrativas e operacional com menos 541 mil, e o resultado final 6 milhões e 50, e o rendimento distribuído ao cotista foi de 6 milhões e 201. Então, nesse mês de março, ela usou um pouco do caixa para pagar a mais. Resultado por cota que gerou 0,7 centavos e distribuiu 8 centavos. E a proporção de distribuição que ela recebeu e pagou foi maior, chegando a 102%. E o resultado acumulado, ela segue com caixa de 2 centavos, aí tem em caixa o fundo. Teve seu giro de capital no mês de março, o giro de 7% de todo o seu valor patrimonial foi em troca de mão. A liquidez média aí vem subindo, e a quantidade de cotista, 26 mil, também vem subindo aí desde abril de 2025. A carteira consolidada do ativo, 83% em fundos imobiliários, 4% em CRI, tem um pouquinho ali em ações, que não é muita diferença, 12% em ativos para liquidez. E o ativo dos 4% de CRI, ele está entre o HSLG, onde tem a empresa Bemol em alocação, e do ativo dos fundos imobiliários, da casa ele tem o JSRE com menos de 2%, então é pouco o investimento da própria casa. E podemos ver aqui que não é muita disparidade da carteira de fundos imobiliários, com FEPAB 8%, LCRB 7%, PSEC 6%, LBRY com 5%, e assim consecutivamente para baixo, mas não é aquela diferença de muita do tá ok a composição da carteira de FIIs aqui do fundo, tá diversificado, não tem uma disparidade a 20% num e poucos no outro, então tem ali uma diversificação legal. E seguimos aqui a alocação da estratégia, então 49% é para renda, 23% que é propriamente para ganho de capital, e ganho de capital mais renda com 28%. E participação por segmentos, temos aqui o principal, que é recebíveis imobiliários, com 37%, lajes corporativas, 25%, fundos, que é outros fundos de papel, com 9%, e em caixa, com caixa aí 12%, e assim, logístico, shopping center, e tem pequena parte em renda urbana. Carteira consolidada, que é destaque aqui do CRI, tem ativo do HSLG 11, tanto tem um alocado ao bemol, o outro também. Segmento de logística, indexador IPCA, duration 4 anos e meio, taxa de aquisição 8%, vencimento 2037. O crédito imobiliário é referente a 2 localizações, em Manaus, Amazonas, e São José dos Pinhais, São Paulo. E tem suas garantias, alienação fiduciária do galpão logístico de Manaus e parte em São Paulo também. Então tem ali as suas garantias desses CRI, mantendo seguro a relação dos CRIs. Então é isso, pessoal. Referente ao fundo de papel, esses FOFs aí não tem muitos detalhes aí para a gente falar. Para esse fundo JSAF11 era isso aí. É um fundo de fundos, então se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe com algum amigo que possa gostar desses assuntos aí de fundos imobiliários, que gostaria de investir, e
e é para ajudar o canal a crescer e a gente poder fazer mais vídeos no canal. Obrigado por assistir. Então, para esse momento, até mais.